Opa, Cheguei! bom? E aí, Nil? Tudo bom? Tudo ótimo e você? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, gente, eu Que vou só massa, que massa. aproveitar que você entrou agora para lhe apresentar rapidamente. O Lucas é meu convidado Me de hoje. apresente enquanto eu vou fazendo um café pra mim, tá? Ah, eu tô aqui com a minha aqui, ó. Tô dando tempo Pronto, para pronto. passar, ok? Vou É, voltar o, pra o cá. Lucas, hoje a gente vai ter uma live, né, sobre métodos e dicas de preparo do café especial, né, do café especial principalmente. E eu convidei o Lucas, que ele é o proprietário do Café Blendito e da Blendita Torrefação de Cafés Especiais. Blendita Torra, né? Bendita E Todd. a gente vai ter um bate-papo aqui bacana e sobre café, e sobre métodos, sobre torrefação, processo de torra. Então, e ele vai demonstrar alguns métodos pra gente, tá certo? Um método, não sei. Então, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho, se apresentasse também, porque eu te apresentei, mas é melhor você se apresentando, e falasse um pouco da sua Claro. trajetória e sua experiência com café. Ok, ok. Então, como você já falou, né? Meu nome é Lucas, eu sou de Salvador, né? Lá em Salvador eu comecei um hobby que é o barismo, e aí isso era, eu juro que era só um hobby, não era pra nada disso acontecer. Não tinha nenhuma pretensão com café, comecei a colecionar cafeteiras, né? E aí ter muitas cafeteiras em casa. E dentro desse processo eu fui me apaixonando cada vez mais. Aí fiz um curso de barista com Natura Gourmet, que hoje é Latitude 13, um pessoal que eu adoro, tenho um respeito enorme, a Júlia, o Luca e todo o pessoal lá do Progresso, um abraço. Depois fiz na Feito a Grão com a Lorena Senna, que foi uma mestra maravilhosa que eu adoro, né? E aí fui colecionando cafeteiras, aprendendo tal. E a vida me levou a me mudar para Piatã, né? Algo aconteceu e mudei para Piatã. E lá em Piatã é a cidade baiana do café, né? Piatã tem muitos prêmios, Muito né? bacana. Tem muita. Nossa, linda demais. O entorno de Piatã é uma coisa fantástica. Eu sou fã, né? Não... Sou suspeito para falar. É. E aí, Muito- assim, é, você ia falar, é muito bonito, foi isso que você falou? Não, eu ia dizer, é uma cidade muito conhecida, é referência em plantação de cafés especiais, né? Sim, sim, sim. De todos os tipos de café e o especial em especial ele se destaca muito, né? Piatã é muito premiada. É, Muito, muito premiada. é. E aí em Piatã, Nil, foi que eu comecei a entender o que é café. Eu só sabia o que era cafeteira, né? Eu tinha as Aham. cafeteiras em casa, fazia, né, meus métodos, etc. Adoro, adorava aquele processo todo, mas não entendia direito o que é café, né? Não sabia do que se tratava, a planta, o processo de produção, etc. E quando eu fui me inteirando disso, a minha, a minha curiosidade foi aumentando também, né? Aí eu fui fazer um curso de torra, fiz um curso de classificação e degustação já lá em Piatã, né? Fiz o curso com o Ensei Neto, com a Maciô, com super feras, mestres, né? Que eu tenho muita admiração. E nesses cursos eu fui aprimorando, comecei a torrar o café taperinha, né? De meu querido amigo Theo Evaldo José, da Fazenda Riacho da Tapera. Comecei a torrar outros cafés, né? Com o Rodolfo na Rarefeito, que foi a primeira torrefação que me recebeu e eu tenho a Moreno. maior gratidão. Hã? Rodolfo Moreno, né? Isso, exatamente. O primeiro café que eu torrei foi no torrador de Rodolfo. Né? E aí eu comecei a torrar café, e aí a vida mudou de novo, né? E aí eu vim morar em Rio de Contas. Em Rio de Contas, e eu resolvi montar a minha própria torrefação, que é a Blendita Torre de Bons Cafés, Rio de né? Contas Que e o hoje pessoal que é próximo, né? Próximo pertence à Chapada, não é isso? é a última cidade, né, da Chapada Diamantina, sentido Livramento, Brumado, né? É a última cidade da Chapada. É uma cidade tombada pelo IFAM, é a segunda cidade, é, é, perdão, é uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, né? Era Minas de Rio de Contas. Rio de Contas ia até Itacaré. Nossa, olha que doido isso. Então era É, muito grande. O, o, não sei como é que fala isso, o município, não, território. mas enfim.
O território, obrigado. E é uma cidade lindíssima, lindíssima. Tem café em Rio de Contas também, né? Tem uma região aqui, Mato Grosso, né? Aqui no Mato Grosso tem café também, né? Se planta café. Aqui tem fazenda de até 1.600 metros, né? E aqui montei minha torrefação do Café Bledito, né? E agora estou trabalhando com uma torrefação de café, que agora, aí sim, né? Depois do curso de torre, isso tinha sido um sonho que está sendo realizado nesse exato momento. Certo. E é engraçado porque, tipo assim, eu também, eu entrei no café também por paixão. Tipo, não imaginava nunca trabalhar com café, né? E a Sim, gente vai sim. sendo conquistado pelo café e tem uma hora que você não tem mais volta. Eu sempre falo isso, que depois você entra no café, você não sai mais. É impressionante, né? É. Uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte, você que trabalha com os É. cafés da Chapada Diamantina, dessa região, qual é o perfil do café dessa região, as características desse café, desses cafés, Bom, né? hum, frutado, hum, brincadeira. É muito legal as pessoas terem consciência de procedência, tá? Não é todo café de Piatã que é excelente, e não é todo café de Piatã que ganha concurso, como não é todo café de lugar nenhum, né, do sul de Minas, do Espírito Santo, que é excelente que ganha concurso. Tá? Então, quando a gente fala de café especial, a gente está falando de um manejo específico desse café, tá? E que esse café ele teve o cuidado de ponta a ponta, do plantio, da colheita, do beneficiamento, do rebeneficiamento, né, do preparo, da maturação desse café, da maturação que eu quero dizer, do armazenamento desse café, né, até o processo de torra. Então, quando a gente fala que um café ele é especial, a gente está falando que esse café ele teve um cuidado, né, diferenciado para ele se tornar uma iguaria também diferenciada, né? Que até na hora de beber você pode dar um espirro e vai tudo por água abaixo, né? Então até na hora de beber você pode estragar o café especial. Então ele é de ponta a ponta, literalmente cuidadoso, bem feito e etc. Falando dos cafés especiais da Chapada Diamantina, uma coisa que me chama muita atenção é que são cafés que eles têm uma densidade muito muito presente, né? Os cafés da Chapada eles são bem densos. Isso garante que eles fiquem bons em todos os métodos. Os cafés da Chapada ficam bons no expresso, ficam bons no coado, etc. É claro que tem uma série de coisas que vão influenciar nisso, mas isso me chama a atenção como ele é meio coringa, sabe? Ele blenda muito bem com qualquer outro tipo de café. Mas em geral a gente tem a acidez cítrica muito presente nos cafés de Piatã, né? E eu vou falar um pouquinho mais específico de Piatã, que eu conheço mais do que da Chapada como um todo, porque a Chapada são 28 territórios, Sim, né? é. A gente está falando de um território muito grande, muito abrangente, né? Mas você vai encontrar isso em alguns, né? Você vai encontrar a diferença de um território para o outro, né? Não dá para considerar que o café de Bicoara é o mesmo de Piatã, e nem que o de Bonito é o mesmo de Piatã, que são cidades também de excelência em café. Então, lá em Piatã, você vai ter uma potência desse café, um corpo muito presente. Geralmente, os cafés são bem cítricos, né? E tem um básico que é o todo mundo gosta, que é aquele caramelo chocolate, né? O café de Piatã, ele tem esse caramelo chocolate. E aí, claro, né, eu já tomei em Piatã e já tomei em outros locais também, da Chapada Diamantina, café com nota floral, café frutado, né? Ou seja, a variedade é muito grande, muito legal. Mas eu acho que uma característica básica que tem todos eles é esse corpo que ele tem. É um café pesado, mas não é pesado no sentido de forte, sabe? Porque tem muita gente que usa essa terminologia forte, né? Ela fica meio pedindo um antônimo dela. Então, o que seria um café fraco? É ralo, entendeu? É. Então, assim, aproveitar aqui para fazer um adendo para as pessoas que estão escutando a gente. Eu não questiono gosto nenhum. A pessoa fala, Lucas, eu gosto do meu café com leite e açúcar, beleza. Eu gosto do meu café fraco, forte, beleza. Só tem uma coisa que eu falo para as pessoas, gente, não toma café extra forte. Né? Isso eu peço porque é um cuidado de saúde. O café extra forte, ele é simplesmente mais queimado. Né? Isso.
E isso faz mal para a saúde, né? Se você quer um café um pouco mais presente em termos de sabor, né, eu aconselho que você coloque mais pó ou menos água para você aumentar a presença do sabor desse café, né? Isso. É. Aí eu acho que é sempre melhor menos água, porque a água é mais econômica que o café, né? Apesar É. de estar escasso, mas... É. Uma coisa que eu sinto muito no café de Piatã, que você falou que é o forte, eu digo que ele é como se fosse uma viscosidade, não sei se é esse o termo, mas ele Uhum. tem como se fosse um melado. Não sei se eu consigo, se é isso exatamente a palavra, é essa a palavra, entendeu? Seria uma licorosidade? Isso, uma licorosidade, exatamente. A palavra que me Isso, fugiu. ok. É, exatamente. Isso aí é o que eu sinto muito no café de lá. Né? Ele é extremamente frutado, Aham. né? Sim, 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 perfeito, perfeito. Muito bom. Ó, tem um bocado de gente legal aí, hein? É, tem A uma Pi galera. entrou, tem a Patrícia lá de Piatã, muitos amigos queridos, um beijo aí pra todo mundo. Aproveita É, aí para mandar seus beijos e abraços também, Nil. tem muito cliente aqui, né, da cafeteria, tem amigos, Ah, né? que Tem o pessoal legal. lá de Minas, daqui da Bahia, né? Todo mundo participando e acompanhando essas lives que eu tenho feito, essa terceira, é a quarta, na verdade. Mas com convidado é a Sim. segunda, é o segundo convidado. A primeira eu perdi porque eu não sabia salvar live, então com 24 horas eu perdi a primeira, né, que foi inclusive de métodos. Mas aí depois eu vou fazer uma outra, né, para Bacana. compensar essa. Mas aí ninguém melhor para falar de métodos do que você também, né? E você Ah, sabe que legal. que o Lucas, quando eu falo pro pessoal, quando o Lucas chegou, eu conheci o Lucas lá na cafeteria, né? Inclusive esse espaço aqui é na minha casa, né? Porque a cafeteria está fechada. Seria muito mais bacana gravar naquele painel lá da cafeteria, com os métodos todos, mas infelizmente não dá agora. Mas quando eu conheci o Lucas, ele levou para mim os cafés, para eu conhecer os cafés dele, que são maravilhosos, né? Mas eu sou suspeito para falar. Inclusive, eu tô com eles aqui, eu tô com um, né? Eu só tenho esse, ó, só tenho o Divino Aroma. Os outros, Eita, Lele, tá? os outros acabaram. Te mandar E, mais. é, e ele levou e demonstrou um método que é o Aran, né? É Aran, né, que pronuncia? É, tá ali, ó. Dá pra ver lá em cima? Tá, aqui em cima, tô vendo, tô vendo. Que é um Tem os método brinquedinhos totalmente ali. manual de fazer expresso e eu fiquei encantado pelo método, Isso. né? E Aham. uma coisa muito interessante que ele me falou, porque ele tem uma linha de 3 cafés, né? O Alma Quente, Isso. o Divino Aroma e o Sagrado Sabor. Sagrado. E aí ele falou assim, para mim você gostou mais de qual? Eu falei assim, eu falei para ele, eu acho que não tem um gosto que eu preferi. Tipo, tem hora para tomar cada um deles, né? Um você toma mais pela manhã, o alma quente, o divino aroma e o sagrado sabor você toma mais para tarde ou qualquer hora do dia. Aí ele me mostrou o demonstrativo, né, a descrição dos cafés e era exatamente isso que ele estava mais ou menos falando, né? Então, É. você vê que no mesmo café você consegue fazer, dar variações de acordo com o processo de torra, não é isso? Isso, exatamente. O processo de torra É, ocorre em blend, é claro. E aí eu queria aproveitar para perguntar a você que aspectos do processo de torra você acha que beneficiam ou que definem um café especial? Um café para ser especial, o perfil do café especial. na verdade, a torra ela não vai definir se o café é especial, né? Ela vai, como é que eu posso dizer? Ela vai manter o que já foi feito até ali. Então a gente pode torrar, mas não pode fazer milagre, né? Se eu recebo um café muito ruim, né, muito que tem muito preto, muito verde, muito ardido, eu não vou conseguir torná-lo um café especial, né? Porque isso seria milagre. Tipo, a matéria-prima, ela Claro, em não, si, ela claro. já... Mas Sim, o sim, processo, sim. mas o processo de torra ele interfere diretamente nisso, né? É uma cadeia. Na verdade, você Exatamente, tem que exatamente. ter um bom E eu café, ter posso um bom também... processo. É isso? Um Isso, bom café com um bom processo de exatamente. torra e o barista até finaliza. É Isso. isso? E eu posso ter um café bom, especial, com potencialidade, né? E na torra fazer besteira e o café sair queimado ou sair cozido, né? Cozido a gente chama é um café que ele ficou ali em fogo baixo, aí nada apareceu. Aí quando aparece tá queimando tudo, né? Sim. Mas o que eu considero que seria uma
um formato para você fazer uma torra de café especial é, primeiramente, você ter conhecimento das fases do processo de torra, que é a fase de secagem, a fase de mailar e a pirólise, né, a finalização. Dentro dessas fases, você poder construir uma curva de torra, que seria um perfil de torra, e aí tem algumas pessoas que confundem perfil de torra com perfil sensorial, são duas coisas diferentes, porque eu posso ter, por exemplo, um perfil de torra para torra de amostra, né, que ele é padronizado, e posso ter um perfil de torra para que essa torra ela consiga realçar as notas florais do café, Sim. certo? Porém, um café que não é floral, né, não vai ter as suas notas florais realçadas, entende? Então, é por isso que eu estou fazendo primeiro essa diferenciação aqui didática do perfil de torra para o perfil sensorial. E o que eu acho que é fundamental num perfil de torra é você ter padrão e repetibilidade, né? E aí você precisa dos aplicativos e de entendimento suficiente para saber se o seu café saiu do torrador mais lisinho, mais rugoso, para escolher uma moagem adequada, para saber se o seu café ele saiu mais marrom ou mais marrom. Eu estou pensando em tons de marrom. Mais marrom chocolate ao leite ou mais marrom chocolate 100%, Sim. entende? E aí essa cor, junto com a umidade, com a densidade, etc., e essa padronização da torra, quanto mais parâmetros você consegue controlar, mais perspicaz o torrador vai ficando para conseguir, né, essa padronização e repetir, claro, né? Porque eu não quero fazer uma torra que ficou fantástica, né? E não poder fazê-la de novo. Isso, Sim. imagina como eu ficaria triste. Ou também errar uma torra que ficou bem ruim, né? E também não cometer o mesmo erro. Então, quando eu vou lá na curva de torra, que eu vejo uma barriguinha para cima, um morrozinho no meio da minha torra, eu falo, opa, algo aconteceu aqui, posso verificar, e aí com essa verificação eu consigo fazer uma adaptação para as próximas torres, né? Tá, me tire uma dúvida. Normalmente, eu já fiquei Diga. sabendo que quando você faz o blend, você faz a torrefação individual, separado, não é isso? E aí depois que você junta Separado. tudo. Porque você não tem como torrar Exato. dois tipos de cafés que foram plantados e colhidos, beneficiados de maneiras diferentes, um natural, sei lá, outro cereja descascado, não sei. Entendeu? E depois torrar tudo junto, não é isso? Isso. Porque, por exemplo, eu falei de uma das fases da torra, né? Que é a seca do café dentro do tambor de torra. Ele está ali rodando e o café tem um período que ele está somente perdendo água, né? Ele não perde toda a água, mas ele perde consideravelmente a água que ele ainda tem ali. Uma umidade de em torno de 11 a 12% para café especial Brasil. Se eu tiver dois cafés diferentes, eles também terão dois tempos de seca diferentes. Sim. Entende? Ou dois tempos de piroles diferentes, ou dois ganhos de melodaninas, vamos usar um linguajar mais técnico aqui, diferentes, né? Sim. Eu estava inclusive com o tava do Atila, e a galera da Atila entrou Tô aí vendo agora, um aí. abraço. Tem um É, Atila aqui, Gold Plus, 10 quilos, ó, coisa linda, adoro esse povo. o E pessoal do Brasil. aí, isso. Me, E aí, só explica, se explica para o eu... pessoal o que é ah, pirólise, porque muita gente aqui não sabe o que é. ok. Pirose é a finalização do café. É quando o café, ele, pouco antes de dar o primeiro crack, ele entra em pirólise, né? E aí ele vai manter essa pirólise até finalizar a finalização do café, né? Por isso que no final da torre a gente tem um puxador e uma paleta para mexer esse café. Depois vocês olham lá no Instagram da gente, Isso. Tem tem esse tudo lá. momento acontecendo. Tem. E tem nosso Instagram da Blendita também. Inclusive, eu tô É, E aí é o seguinte, os cafés são torrados em momentos diferentes, sim, né? O que é que eu vou fazer? Eu uso dois cafés, um CD, que é a cereja descascado e um natural. Então eu vou torrar, se eu quero 10 quilos desse café no final, eu vou torrar mais ou menos, né, 6 quilos de um, 6 quilos de outro, porque o café perde um pouquinho, né? Ele perde massa, ganha volume. Então eu vou torrar 6 quilos de um, 6 quilos de outro, para no final eu ter os meus 10 quilos, pensando num blend aí 50%, né? uma coisa que é interessante em relação à torra, é, eu não sou torrefador, nunca torrei café, tá? Mas assim, eu estudo muito.
E uma coisa que eu estava vendo a respeito disso é o seguinte, que antigamente os cafés eram torrados, eram torrados com água, se eu não me engano, não é isso? Água quente. Uhum. E por conta disso, tipo, na hora que ele inchava, e aí você pesava 1 quilo dele inchado, depois que ele desidratava, né? Aí ficava com 700 gramas. Então hoje em dia já não se torna mais com água quente, se torna com ar quente, não é isso? Ou eu tô errado? Não, eu acho que o que você deve ter ouvido falar é que o café era resfriado com água. Porque a água, a partir de 100 graus, ela vai entrar em ebulição. E o Sim. café, por exemplo, um café, vamos falar de um café especial, né, que a gente está Sim, tem falando, razão, tem ele vai razão. ser torrado a uma temperatura final de, no máximo, 210 graus. A água para torrar esse café, ela não conseguiria por causa do seu ponto de ebulição, entende? Eu troquei já. Hoje em dia, hoje em dia existem dois processos de torra, né, básicos, que é por convecção e por condução, né? Os torradores Atlas, eles torram por condução. Então tem uma chama, né? Deixa eu pegar aqui. Tem uma chama aqui, certo? Aí o tambor vai rodando, né? Enquanto isso, o café vai sendo torrado. E tem Certo. uma outra forma que seria uma espécie de esquentar uma chapa, né? Ou por eletricidade, que aí o ar está todo aquecido e o café vai sendo torrado por esse ar que está aquecido. Aí Sim, seria a convecção. certo. Realmente eu me enganei, eu troquei, na verdade. Na verdade é um resfriamento mesmo. Que antigamente É fazia com isso. água e hoje em dia se faz com ar, né? E eu queria Isso, saber, exatamente. e eu queria saber o seguinte, eu queria que você falasse um pouco sobre os métodos de café, de fazer café Uhum. coado. Qual o seu preferido e por que que você prefere esse café? Tá. É, A gente tem 4 métodos de extração de café, certo? Todos eles vão ocorrer reações, processos físico-químicos. Então a gente vai ter o coado, que é o coador de pano, de papel, etc. Né? Alguém perguntou alguma coisa, vai anotando aí, viu, Nil, para depois a gente Na poder torra responder um caseira, pouco. aqui na região, tem gente que usa pulverizar água no torrador no final, mas geralmente é um café que torra demais até queimado. Ah, sim, é. É muito É, comum, hoje em dia ainda acontece bastante. foi amarelento. Obrigado aí pela contribuição, Brunelli. Provei seu café lá, tava uma delícia, viu? Provei lá com o Nil, parabéns. O café deles é muito bom. Então, é, aqui, inclusive, a gente não faz esse tipo, né, de resfriamento. O resfriamento é por ar, tá, gente? É a forma mais adequada de fazer o resfriamento de café. Bom, existem 4 métodos básicos de extração de café, tá? A gente vai ter o coado, como eu estava falando, que é no pano, ou no papel, ou no aço. Então, no aço aqui, por exemplo, aqui a gente tem um cone coffee. Deixa eu fazer uma coisa melhor. Deixa eu dar uma volta aqui na torrefação aqui. Então, tem um pano ali, tá vendo? Aqui eu tenho um coar. Essa daqui, essa aqui é Certo. Vietnamese Coffee, tem o Ibrick, que é a primeira cafeteira, Sim. né? Ali em cima de coados nenhum. Ok, então de coado a gente tem isso. Aí você vai ter diversas, né? Deixa eu consertar a câmera, que esse negócio de tirar a câmera do lugar não dá certo, não. Deixa eu voltar aqui. Foi mal. Você vai ter a infusão, tá? A infusão, ela é um processo onde o café ele vai ficar em contato com a água. Mostra aí sua prensa, Anil. Ó, Essa é a mãe das infusões, né? A prensa francesa, ela é mil e uma franco-italiana, na utilidades. verdade. Meio utilidade, dá para cremar leite, dá para É, fazer chá, né? é. Você que é da gastronomia já deve ter inventado Já fiz milhão as de vezes. outras, imagino. A prensa é muito legal. E a prensa é mãe de uma série de outras cafeteiras de infusão, né? A gente tem a Oscar, Soft Brew, você tem a infusão para fazer o Cold Brew, que é muito comum hoje, né? Aqui no Brasil tá sendo, não é muito comum, mas no Brasil tá cada vez mais comum. Você tentou fazer os colds, não foi? Foi? Lá. Você tentou fazer os colds, né? Foi. Lá na cafeteria e tal, Eu então. cheguei, eu Cold cheguei é a muito fazer, legal. eu cheguei a fazer, mas eu fiz na prensa mesmo, né? Só Sim. que, assim, pelo menos aqui em Salvador,
o pessoal não tem tanta cultura de consumir o cold brew. Eles preferem consumir o café quente. Então a gente aos poucos vai Sim, não só em drinks, como só puro com gelo, ou com leite, ou em batidas, né, misturas. Tentar bacana, que bacana. as pessoas mudem um pouco essa cultura e passem a consumir mais o cold brew, né? Então eu deixei de colocar mais lá por conta disso. Então a gente bota de tempos em tempos, né? A gente não tem ele no cardápio todo o tempo. Exatamente por isso, porque a Ah, saída é muito pouca, né? Mas o cold brew é entendi, maravilhoso, entendi. maravilhoso. Eu gosto, eu gosto. Não é meu É, preferido não, mas eu gosto. é. É, então as infusões, elas têm essas características, né? Moagem mais grossa e o café fica ali em torno de... A receita padrão é 4 minutos e meio, mais ou menos. E aí Sim. cada um, se quiser um pouco mais forte, mais cafeína, vai deixar um pouco mais. Se quiser um pouquinho mais fraco, vai deixar um pouco menos. Quem adora cold brew é Theo, do Riacho da Tapera, que acabou de entrar aí. Eu Theo, vi. esse produtor que vocês estão vendo aí, gente, da Taperinha, é um dos responsáveis por esse café aqui, ó, o vermelhinho alma quente, queridíssimo. Então, a gente falou do filtrado, falamos da infusão, tem o vácuo, né, que é muito curioso, as cafeteiras a vácuo são essas duas aqui, né, aqui a Globinho e a... é um vácuo coffee, né, especial. A Globinho, Sim. essa aqui ela vai no fogo, né, e essa aqui ela tem uma chama, é super charmosa para um jantar com pessoas que a gente gosta, fica a coisa mais linda na mesa. É É lindo. super legal, um jeito de tomar café e é um ritual belíssimo, né? E você tem os métodos à pressão, que aí vem a moca, a aeropress e, claro, o clássico expresso, né? Então, dentro dessas metodologias de extração, são infinitas possibilidades, né? Eu sigo alguns Indiegogo, aquele Kickstarter, sempre tem uma cafeteira nova sendo lançada, sempre tem uma cafeteira bacana, diferente, né? Eu conto aqui hoje com 23 métodos diferentes de fazer café, né? Eu Eu ganhei gosto um pouquinho. recentemente, eu ganhei recentemente aquele coar, né? Que é de Pernambuco. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Gente, É comprem o coar. método brasileiro, digamos assim. Olha isso. É, Além de lindo, né? é lindo, É é. uma peça de cerâmica vitrificada, né? Quem quiser, manda para mim aí um inbox, que depois eu dou todos os contatos lá do Fernando. Pessoal super bacana de Pernambuco, galera muito preparada e indústria brasileira, a gente precisa valorizar, principalmente agora, né? Isso. É considerado o único método brasileiro, né? Os outros métodos são todos de fora, né? A Melita é alemão, a prensa francesa é italiana, francesa, a Moka é italiana, a Hario V60 é japonesa. Então, acho que o Coa é o único método que é realmente brasileiro, né? Na verdade, tem várias iniciativas de café brasileiras, né? Por exemplo, esse aqui, que é o Cone Coffee, né? Que Sim. tá aqui porque eu fiz café nele agorinha, adoro, né? É também um método brasileiro. É, né? Então, assim, é uma forma de preparo brasileira. Mas é porque quando a gente fala de... É legal essa pergunta, porque as pessoas confundem forma de preparo com método de preparo, tá? No Sim, método coado, no método, perdão, de filtragem, você pode fazer de várias formas, né? sim, No método de infusão, você pode fazer de várias formas. A metodologia que está sendo utilizada é a infusão. A metodologia que está sendo utilizada é a filtragem, né? sim. E esses nomes ainda chegam a ser dúbios porque, por exemplo, todo café tem filtragem, todo café tem infusão, todo café tem pressão, basicamente, né? Salvo algumas exceções, mas assim, a grande maioria tem basicamente todos esses processos físicos, né? Mas eu entendo, eu nunca fiz nenhum estudo, nem nunca li isso em nenhum lugar, mas assim, de tanto ver acontecendo, eu entendo quando a gente fala da metodologia, seria o perfil físico mais saliente naquela forma de preparar café. Certo. O destaque. O que se destaca, exatamente. Né? Então, o que se destaca no expresso é a pressão, óbvio. Mas o café Sim. entrou em infusão e ele foi filtrado porque não saiu água junto com o café, teve uma filtragem. Certo. E me diga então, qual é o que você mais gosta e por quê? Ótimo, ótimo. É difícil, né? Porque a gente gosta muito. Então, eu, na verdade, eu escolho o método a depender do café. Né? Sim. Às vezes, por exemplo, quando eu tenho um café muito ácido, eu não gosto muito de fazer ele no expresso.
eu prefiro fazer ele numa prensa francesa, que regula melhor, né? Se eu tenho um café muito denso, por exemplo, como os cafés de Piatã, né, que a gente estava falando, eu prefiro fazer um filtrado, que eu regulo melhor ali na mão, né, na chaleirinha. Sim. Eu regulo melhor. Então, assim, eu de verdade não tenho assim um método que eu faço e penso sempre, eu vou fazer nesse. Porém, né, todavia, entretanto, tem uns métodos que eu adoro ver acontecendo. Adoro a moca, né? E a minha moca em especial, eu sou apaixonado, eu tenho ela do meu primeiro curso de barismo, né? Ela tá aqui em cima. E ela tem uma cabecinha de vidro, tá vendo? Aqui. Ah, Aqui ela. Ela tem uma ah, cabecinha de vidro, então fica a coisa mais linda. E aí eu adoro a moca e, tipo, tem uma galera, eu já convenci algumas pessoas de que moca é bom. Né? Tem muita gente que fala, não, não gosto da moca, tal. Eu digo, cara, vem cá, vamos tomar uma moca junto, vamos conversar mais sobre isso, etc. Moca é gostoso, rapaz, respeita a moca. Né? Eu tô com uma assessora aqui do meu lado, me colocando um bocado de coisa, deixa eu ver aqui. Ela botou, minha moca tem 9 anos. E aí é o seguinte, adoro a moca, que é mais que eu adoro coar, sou apaixonado pelo coar. Para fazer em jantares essa globinho, eu nunca deixo de fazer, né? porque é um Eu sempre espetáculo. provo meus... É um espetáculo à parte. Para quem não conhece a É, Globinho, elas são dois globos, né, de vidro, e aí no meio tem onde você coloca o café para coar, não é isso? Para filtrar. isso, Você vai isso, explicar melhor do que eu. E embaixo tem uma chama. Então, aqui embaixo vai a chama aquece essa água passa pelo café e coa em cima. Depois você tira essa isso, chama, ela desce para o globo de baixo, você tira o de cima e serve no globo de baixo. E assim, exatamente. falando é uma coisa, mas você vendo é fantástico. Fantástico. É muito lindo o método. Se eu não me engano, aqui no Insta do Blendito tem lá como preparar globinho. Quem tiver mais curiosidade, tem muito método de preparo lá, com fotos e explicações, né? Ó, tem alguém perguntando aqui o que é que você pensa sobre o sabor dos cafés descafeinados. É a Istavares. Yes, Tavares. Tudo bem, isso. Eu não tomo muito, tá? Então eu acho muito arriscado falar de uma coisa que eu não tenho muita experiência. Porém, o que eu conheço do descafeinado é que existe um processo chamado Sweet Mountain, né? E nesse processo se mantém um pouco mais a qualidade do café, certo? É, É um processo Agora é o químico, né? seguinte, é um processo que ele consegue, porque quando você tem um descafeinado, ele passa por um processo químico, né, com soluto, que ele vai tirar essa cafeína, etc, e você acaba perdendo algumas notas sensoriais também. Mas tem muita gente fazendo café descafeinado de qualidade, né, isso não seria um empecilho. Agora, claro que é um processo, né, mais complexo, e não é todo mundo que tem condições de bancar um processo como esse, Sim. tá? Eu queria que Tem mais uma você. pergunta aí, Diga aí. eu acho que a Clarissa perguntou alguma coisa aqui. Sempre tenho dúvida dessa regulagem na chaleirinha, qual altura deixar. Eu vou fazer, Clary, uma melitinha daqui a pouco. Aí a gente vai falar sobre isso. Pronto. Já estraguei a surpresa, né? É. Então, se você quiser começar a fazer uma demonstração do método, fica à vontade. Bacana, vamos fazer. Tá? Gente, seguinte. Eu escolhi a Melita, Nil, porque Tá. são infinitas as possibilidades. A Melita é um coador que qualquer pessoa consegue ter com R$ 15, Todo mundo né? tem casa. 40, se é 30 ou 40 que vem dentro do pacotinho, mais o porta-filtro. Então, assim, eu acho que a Melita é muito legal para as pessoas começarem a testar suas técnicas de preparo. Uhum. Acho que uma coisa importante de dizer, antes de tudo, é que café tem regra para quem trabalha com café, Isso. né? Para quem trabalha com café, a gente precisa ter protocolo, a gente tem tempo de infusão, tem uma série de procedimentos que a gente precisa fazer, porque a gente precisa desses procedimentos para poder atestar a qualidade, certo? Para Então, para quem entregar o trabalha com produto, café, entregar qualidade. Isso. exatamente, exatamente. Mas para quem não trabalha, gente, desencana de uma série de coisas que eu acho que não faz o menor sentido
A não ser que você seja uma pessoa curiosa, né, como eu, como o Nil, e queira um pouco mais na hora de fazer esse cafezinho, certo? Então, assim, tudo que eu estou falando aqui não é regra dica, eu sempre começo dizendo isso, certo? E uma outra dica que eu queria dar, falando da melita, quando vocês forem comprar a melita, vocês vão ver porque vocês vão comprar uma melita nova, para quem tem mais de um ano que tem a mesma melita, Né? eu indico comprar logo duas. Compra dois 102 ao invés de um 103. Por quê? Porque se você é do tipo curioso ou curiosa, você pode fazer algumas brincadeiras que com duas 102 você tem muito mais possibilidade de entendimento do seu processo de fazer café. Como eu sou psicólogo, eu acho que tudo que a gente faz, a gente está se descobrindo, né? E como a gente estava falando lá no começo, desse apaixonamento pelo café, eu acho que ele sempre está permitindo uma nova descoberta, sabe? Ele está sempre renovando essa capacidade que a gente tem de, como diz aqui no interior, de curiar, né? De ser curioso. Então, eu acho que o café, ele permite isso. Bom, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês e falar porque vocês vão comprar uma melita nova. Seguinte, gente, ó. A gente tem aqui, não sei se dá para enxergar, tá dando aí? Tá A dando, diferença do tamanho dos furos. tá dando, tá dando. Então, a melita, ela repaginou. A rosa, ela tem um buraquinho um pouco maior, certo? Isso ajuda muito já, aí começando a responder essa coisa que a Clary perguntou, na hora de jogar a chaleirinha, a água na chaleira. Outra diferença que tem são os frisos. Esse friso é um pouco mais fininho que esse friso que a imagem não ficou boa. Deixa eu ver aqui uma luzinha para a gente achar. Deu uma giradinha nela assim que você. Aí. Aqui. É. Aqui. Pronto, aqui. Esses frisos aqui são um pouquinho mais salientes do que esse daqui, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer dois cafés para vocês verem a queda desse e a queda desse como é diferente, certo? Algumas coisas que, como eu vou estar aqui fazendo dois cafés, eu não vou ter tempo de fazer, talvez, mas uma coisa que eu não gostei, que a Melita repaginou, foi esse buraquinho aqui, ó. Eu gosto muito dele porque aqui eu posso enfiar uma colherzinha e provar meu café enquanto ele está sendo feito. Sim. Isso é muito legal porque tem muita gente que não vai ter uma balança para fazer e nem vai ter um cronômetro para fazer café, certo? Então, quando você tem essa possibilidade de colocar a colherzinha e provar, você pode saber se o seu café está começando a amargar ou não, certo? Aí é bom quando ele começar a ficar ralo ou fraco, né? Vou usar um termo vulgar. A gente poderia falar menos diluído, quando a extração ela começar a cessar, você deixa ali até 1 minuto e retira o café, certo? 1 minuto para quem gosta de um café mais fortinho, 30 segundos para quem gosta de um café regular, né? E para quem gosta, perdão, 1 minuto para quem gosta de um café mais fraquinho, 30 segundos para quem quer um café mais regular e tira imediatamente na hora que começar a ficar mais ralo o café, aí você vai ter um café bem forte, bem presente, certo? Nessa aqui, ó, ficou ruim de colocar a colherzinha, tá vendo? Eu boto assim, não dá nem pra ver o furinho direito. Então eu prefiro, um dia eu vou colar uma na outra assim, pra aproveitar Legal isso, eu nunca cada qualidade tinha da outra. pensado nisso não, viu? Nunca tinha pensado em enfiar. É muito legal. Qualquer extração, até a extração do coador de pano também é muito legal fazer isso, porque você começa a entender também como o seu café se comporta. Sim. Certo? Essa é uma dica que eu acho bem preciosa. Bom, vamos lá. Então a gente vai fazer uma melita, tá? E a primeira coisa da melita que a gente precisa pensar, gente, é a dobradura do papel. Deixa eu só pegar aqui meu classificadorzinho. Eu tenho um classificadorzinho aqui com vários filtros. Só um segundo. Aqui. O papel ele precisa estar dobrado, certo? Então isso aqui é um papel que ele... Tá dando para ver daí que tá dobrado? Então essa dobradura ela é fundamental para o café acoplar na cafeteira, certo? E aí... É a dobra da emenda, não é isso? É a dobra da emenda. Eu vou fazer ela agora. Então aqui, ó. A gente vai pegar o filtro. E isso, viu, pessoas que estão assistindo a live, tá na caixa dos papéis. Vocês leiam os manuais das coisas quando comprar cafeteira, quando comprar papel, porque isso aqui tá na caixa.
E aí eu vou fazer aqui uma simulação para vocês, ó. E vou colocar essa aqui, eu dobrei, tá vendo? Então, ela tá acopladinha. Né? Quando a água entrar, ela vai melhorar. E essa aqui eu vou colocar sem dobrar, certo? Só para vocês terem uma ideia de como é que ela fica. Então eu vou simplesmente abrir aqui. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ok. Simplesmente abrir e vou colocar e tentar dar uma chuchada nela aqui. E olha só a diferença. Ó como está o fundo. Né? Essa aqui ela não entra. O que é que acontece? Se na hora que eu fizer a extração, meu papel estiver assim, certo? Nesse formato, tiver um suco, vai sair muito mais café por aqui, eu não vou ter uma regulação na minha extração. Essa é a primeira dica de todas, ok? Então, dobrei o papel, vou fazer certinho agora, e vou colocar aqui. Ô, vamos pegar aqui. Oi, Nil. Tem uma Clarissa perguntando se funciona bem usar o papel Melita no coador Rario. O Rario é uma cafeteira, tá, gente? O coador a gente chama sempre de cafeteira. Acho que não, né? O Melita no Rario é só dobrar. Você vai ter que fazer a dobradura correta. Tem alguns tutoriais, tá? De dobradura, para ver se essa é a Rario, gente. Tem alguns tutoriais. E tem uma coisa linda para fazer essa dobradura também, que é deixa eu pegar aqui, Lily Drip. Né? Isso é muito legal, porque aí você pega uma melita, você pega um papel melita, tá? Deixa eu baixar aqui para você ver. Cadê meu Lily Drip? Aqui. Pega uma melitinha, dobra, né? Coloca ele aqui e faz isso. Olha só. E aí você vem e coloca na sua. Como eu coloquei no Lily Drip, né? Ele vai ficar com essa pontinha, que é uma... Depois a gente faz outra live para explicar essa pontinha, né? Ela aumenta a cama do café. Mas eu posso empurrar ela para baixo e ter um V60 perfeito, né? Só pôr aqui e fazer o V60 perfeito. Então, eu aqui meu filtro V60, tá vendo? Tá um pouquinho amassado que eu fiz rápido aqui pra gente não alongar muito. Mas tem uns tutoriais, Lari. Depois eu vou mandar para você uns tutoriais. Vamos lá? Vamos fazer café? Vamos lá. Bom, temperatura da água. Todo mundo pergunta, Lucas, pode ferver a água? Pode, gente. Desencana da temperatura da água. Por quê? Mais uma vez, como eu estava falando, se você não vai trabalhar com café, se você não vai dar consultoria, só vai fazer em casa, né, ferve sua água, tá? E deixa a água até 1 minuto. Mas você pode fazer café com a água fervendo, não tem problema nenhum. No começo da live eu expliquei que um café, a água ela não pode queimar o café. O café sai do torrador a 200 graus para mais, tá? Então não tem como a 200 graus uma água queimar o café, certo? Porém, você vai com a temperatura alta aumentar o grau de extração, porque quanto mais alta a temperatura, mais rápido as reações químicas da extração, né, mais solúvel vai ficar o café. Então você vai aumentar o tempo dessas reações. Então se você quer um café mais ralo, mais fraco, aí usando o termo leigo de novo, eu estou entendendo aqui que eu não estou falando com super entendidos de café, tá, gente? Especialistas. E especialistas. Se você quer um café assim, então a ideia básica Perdão, me perdi. Em relação eu também perdi. Em relação a água. A água. Você falou que a água sai. Diga. Sai do se você Isso. Então, se você quer um café um pouco mais fraco, digamos assim, você pode usar uma água um pouco. Você pode deixar 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. A ideia, galera, é fazer teste. Faz seu café. Então, a gente vai dar dicas básicas, né, para você conseguir fazer seu cafezinho em casa. Beleza? A gente tem padrões, né, de café
de ar, de temperatura, de quantidade, tudo. Mas em casa, muita gente não tem como controlar isso. Então, Exatamente. você pode seguir as dicas do Lucas aí, que você vai conseguir fazer um café muito bom também, né? A gente, como ele Exatamente. falou, a gente faz o café no padrão, porque por trabalhar com café, a gente tem que entregar o melhor produto para o cliente. Então, tem aquela variação de temperatura, de 92 a 96 graus. Tem gente que vai mais para cima, a Isabela Raposeiras mesmo vai até 98. Então, assim, tem essas características que a gente faz, porque a gente tem como medir, tem como atestar aquilo ali. Mas para você que está em casa e não Exatamente. tem como fazer, então pode fazer dessa maneira, deixa ferver, espera descansar um minutinho, não é isso? Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Bom, Concentração do eu pó, você tô. testa, né? Também, pó e água. Isso. Eu. Eu tô fervendo, tá? A água na chaleira elétrica. E aí, quando ela bate, eu já coloco nas Lucas, chaleirinhas. baixa um pouquinho essa câmera. Baixa só um pouquinho, que não tá Tá. dando pra... O que eu tô Aí, fazendo aqui é tirando o gosto de papel do nosso café, isso. certo? Simplesmente isso. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu não quero gosto de café, de papel no meu café. Isso. Simples assim. Dica mor, tá, desacreditados? Vocês, quando forem fazer café em casa, provem essa água, Isso. tá? Cheirem essa água. Não quero. É. Por quê? Porque com essa experiência sensorial, você vai entender o que a gente está falando de não quero gosto de papel no café, tá? Papel não é uma nota querida no café, certo? Quem gosta de café com papel, aí pega um pouquinho e joga no café, mas faz o café sem papel, pelo amor de Deus. Beleza? Tranquilo? Combinado? Dá um legal aí todo mundo que entendeu, pelo amor de Deus. Vamos lá. A gente já falou da água, da temperatura. Agora vamos falar de proporção, certo? Bom, quando eu comecei com café especial, eu não sabia o que é que eu estava tomando. Então eu comprei bastante café ruim, que eu achava que era especial, e não era. Por exemplo, eu comprei um Starbucks da Etiópia. Eu falei, eu vou tomar um café da Etiópia. Não, não era. Né? E aí tem esses cafés que às vezes a gente compra e não chega o sabor que a gente gostaria. Por isso, tá? Eu sempre mantenho a minha padronização de proporção para fazer café em casa. Aí o que é que eu fiz no começo? Eu usei muito o café 1 para 1, ou seja, 10 gramas de café para 100 ml de água. 1 para 10, perdão. Tá? Uma diluição que a gente fala de 10%. Padrão. Ok? Só que eu só posso fazer isso se eu tiver uma balança. Se você não tem uma balança, vai na colher de sopa para um copo americano. Então seria uma colher de sopa para um copo americano numa moagem média, certo? Uma moagem que geralmente vem nos cafés especiais. Por que vem nessa moagem? Se a gente falar de uma forma mais generalista, a gente estaria falando de uma moagem, vamos falar de fina, média e grossa, certo? E aí a fina, geralmente, você vai fazer alguns coados e expresso, tá? A média, você ainda mantém os coados e a itálica, a aeropress, etc. E a grossa você vai fazer infusão, cold brew, etc. Lucas, eu posso usar uma moagem fina no método na cafeteira de expresso? Pode, né? Você não vai ter nenhum problema quanto a isso, mas você também não vai ter café expresso, certo? Ele vai sair uma aguinha de batata, né? E eu posso usar uma moagem fina na prensa francesa? Pode também, mas você tem que lembrar que a prensa você vai deixar lá o café um tempo e que vai ter um pouquinho de borra, né, no resultado final da xícara, ok? Então essas coisas são possíveis, mas tem um padrãozinho. Eu recomendo, né, que dá um Google, entende mais ou menos como é a receita, testa essa receita para você entender o perfil sensorial da cafeteira. Porque cada cafeteira eu posso pegar o mesmo café, com a mesma loja, fazer em várias cafeteiras diferentes e eu vou ter resultados diferentes. Certo? Então, eu acho que é muito legal você entender o perfil sensorial da forma de preparo que você está utilizando. Beleza? Inclusive, Bom, tem uns aplicativos, Lucas, não sei se você já viu, tem uns aplicativos para celular que ele tem sim, várias receitas.
entendeu? De métodos e quantidades para você testar em casa. Então, eu acho bem bacana. Agora, é melhor para quem tem balança, para quem tem um material já mais É mais específico. fácil, né, quando você É, consegue fazer isso com é, uma balança, isso. porque você fica mais, você tem mais ideia do que está acontecendo, né, do processo que está acontecendo. Soraya, um beijo. Ah, meu pai tá aí também, etc. Eita, povo todo. Beijo, pai, te amo. É. O Vamos lá. Rafael, ô Lucas, o Rafael Ah, perguntou se é possível fazer café especial na cafeteira elétrica. com certeza, Rafael. Você pode fazer café especial com água quente e café. É isso que você precisa, certo? O que é interessante, Rafael, é você entender a sua cafeteira elétrica. Então, quando alguém fala, como é que eu faço café na cafeteira elétrica? Faz normal, certo? E aí, talvez você tenha que, tipo, desligar ela um pouquinho antes, deixar a água passando um pouquinho mais, etc. Né? Tem um amigo que ele usa a cafeteira elétrica para fazer a pré-infusão. Ele liga, quando a água começa a cair, que ele vê que está tudo molhadinho, ele desliga, né? E aí depois ele liga de novo. É prático, né? É uma forma de fazer. E tem, óbvio, né, a queridinha das cafeteiras elétricas, a Moka Master, que é uma super cafeteira elétrica, né, que você controla a vazão, tempo de pré-infusão, né, tempo de extração total, etc., que é o sonho, né? Bom, eu vou utilizar uma moagem, não sei se está dando para enxergar aí, aqui. Para quem sabe o que é um brevio, eu estou usando o brevio, tá? O cone interno está ali na regulagem 6 e externo está 40, certo? Ele vai até 60, ou seja, eu estou usando uma moagem um pouco grossa para fazer filtrado. Eu prefiro as moagens grossas para o filtrado, certo? Porque me dá um bom tempo de trabalho e também me possibilita o controle de chaleira. Como eu vou estar fazendo, eu quero explicar para vocês. Eu estou fazendo aqui o alma quente, tá? Então é esse café vermelhinho que está aqui, que está moído aqui. E eu queria explicar uma coisa para vocês. Aqui a gente tem a melita, certo? Na melita, a gente pode ter 2 fluxos de água. Esse isoporzinho que eu coloquei aqui, vocês estão vendo que ele está com a bordinha sobrando, porque a melita, ela na verdade é oval, ela não é redonda, certo? Então eu tenho 2 possibilidades de fluxo de água. Eu posso fazer um fluxo de água, assim, certo? Jogando no meio, concentrando no meio um pouquinho, tá? E depois eu abro ele, ó, para ele ir pegando o café da borda, certo? Essa é uma forma de fazer o fluxo de água. Depois que eu vim aqui, que o café está todo molhadinho, o que é que eu faço? Eu retorno para o meio e me concentro nele. Por que eu vou fazer isso? Porque esse cone aqui, que é mais fininho, a parte de baixo da melita, ela vai estar com muito café concentrado. Principalmente quando a gente faz a moagem, não fica todos os cafés da moagem grossos, certo? Aqui vai ter uma quantidade do que a gente chama de fines. Então eles vão se locomover e alguma hora eles vão descer, certo? Vão ficar aqui na bordinha, etc. A gente precisa regular os fines. E aí, Clarissa Guedes, qual é o grande lance? Para eu fiz, né, todo o movimento, e aí depois eu vou levantar a minha chaleira, certo? Eu vou fazer isso aqui, para vocês verem, só estou explicando o que eu vou fazer, tá, gente? Para que eu tenha um pouquinho mais de potencial de pressão da água no meu café. E aí eu vou conseguir tirar esse café daqui. Então eu vou molhar o café todo, tá? Como está no desenho. E depois eu vou vir para o meio, né? Então eu molhei ele aqui todo. Depois eu vou vir para o meio, né? Para nesse meio eu conseguir tirar aquele café que está lá embaixo e continuar a extração, certo? Beleza? Essa é uma forma. Outra forma de fazer a mesma coisa, deixa eu botar aqui o outro lado, porque eu botei um papelzinho, mas eu acho que vai dar certo. Pronto. Outra forma de fazer a mesma coisa, e que às vezes é um pouco mais prático, tá? É você fazer o zigue-zague. É a mesma coisa, certo? Porque em ambas, qual é a minha intenção? Então eu vou zigue-zaguear, e é por isso, gente, que a gente tem uma chaleirinha bacana para poder conseguir fazer isso. Porque nas duas, qual é a intenção? Molhar o café todo, certo?
Depois de zigue-zaguear, eu vou voltar para o meio mais uma vez para tirar o café lá de baixo. Ok? Então, tem duas formas. Opa! Tem duas formas. Tem essa, redondinha, que vai ser mais oval do que redonda, e tem essa zigue-zagueada. Certo? Então, essas são as duas formas de jogar o café. Ah, Lucas, mas eu não tenho uma chaleira, eu não tenho o Zezinho. Isso aqui é Zezinho, tá, gente? Eu não tenho o Zezinho em casa. Né? O que é que eu faço? Bom, você pode pegar uma chaleira qualquer, daquelas de ágata e tal. O legal é você ter um biquinho fino no final da chaleira. O bico de pato ele é o melhor que tem. Mas o legal é você ter um biquinho fino. Ah, eu consigo fazer isso com um bico desse jeito? Consegue. Você consegue uma boa vazão com um bico desse jeito. Mas, né, de novo, para os curiosos, para quem adora, para os geeks, né, que adoram o café e as formas que isso vai fazer diferença, é bem legal você ter algumas possibilidades. Eu vou ter que... Ah, tá. Um anjo aqui está me contando que a Melita lançou também uma jarrinha legal, como essa. Bem mais acessível, inclusive. A da Melita está em torno de... Eu acho que eu paguei 170, né? E tem de várias formas. Essas daqui, por exemplo, cadê? Essa aqui você encontra no Ali por R$35. Entendeu? Então não é uma coisa assim. Não é mais uma coisa, né? Como a Buono, por exemplo, que é bem mais cara. A do Nil, por exemplo, é a coisa mais linda. Aquela chaleirinha sua, Nil. Pô. Aquela eu achei no Mercado Livre. É um fornecedor de Minas que é cento e pouco também. R$115. Eu não estou com ela aqui porque eu deixei na cafeteria, né? Eu entrei na quarentena no susto. Então eu esqueci na cafeteria e não peguei. Mas tá lá. Oh, que pena. Ela é 300 ml e ela é perfeita. É. Bacana. Bom, vamos fazer café? Bora. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acho que pode ficar mais legal. Eu vou tentar pôr o celular um pouco mais alto para poder vocês... Aí. Então, aqui eu vou medir, tá, gente? Deixa eu organizar aqui minha mesinha, tirar esse colo daqui, para a gente ficar com a bancada livre para poder só ver os cafés. Pronto. Eu vou medir aqui, tá vendo a balança? Não, né? Não, dá pra... Agora dá. Se você quiser, mas... sabe como é que você faz? Afasta um pouquinho, que aí você vai conseguir ver tudo. Puxa para trás um pouco. Aí dá para ver tudo. Não o celular. A balança com tudo. Puxa um pouquinho para trás, você vai conseguir ver. Ah, tá. Ok. Para trás. Okay. Não, para trás não. Para a sua esquerda. Ok. Pronto. Isso. Melhorou, né? Tá ótimo. Talvez a galera não esteja vendo aí alguma coisinha, mas... eu vou contar tudo o que está acontecendo. Pronto. Agora é o seguinte, como eu estou aqui fazendo uma 102, tá? Uma Melita 102, que é a pequenininha, pra vocês terem um parâmetro. Oi, gente. A live caiu porque passou de 1 hora, tá? Ela fecha e abre novamente. Ai, Blendito, venha, Blendito. Pera aí, vamos lá. É porque quando completa 1 hora, a live fecha automaticamente. Ô, Lucas, é porque passou de 1 hora, aí ela fecha automaticamente, aí tem que abrir outra. Vamos lá. Normal. Vou fixar aqui. Pode ir fazendo aí. Pronto. Então, gente, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo nessa moagem média grossa, tá? Eu estou colocando aqui 24 gramas de café, tá? Para fazer 300 ml de água. Ou seja, eu vou ter 8 gramas para cada 100 ml. Ok? Fechou? 8 vezes 3, 24, não é isso? Estou certo, não estou? Então, pronto. Então, é isso que a gente vai ter, certo? Aqui. Esse mic também. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Assim que eu coloco o café, tá? Quando eu não estou preocupado como esse café vai cair aqui. Então, eu vou nivelar o café, certo? Para mim, é o que a gente chama de cama de café, ela ficar reta, certo? Então,
café está todo nivelado aqui, ele não está ladeirado, certo? É. E agora o seguinte, vou colocar aqui meus 300 ml. Eu vou fazer em Zé é a chaleirinha, tá? Eu vou fazer em Zé porque Zé tem um bico muito fininho e aí é bem melhor. Vamos lá. Agora deixa eu ver se eu consigo aproximar isso aqui um pouquinho. Não. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Ok. Pronto. Assim vai ficar melhor pra... Tô vendo. Eita, caiu foi tudo aqui. Calma, tô vivo. Acontece. Calma, acontece. Tô vivo. Quem sabe faz ao vivo. É. Está tudo bem. Pronto. Aí. Que eu quero que vocês vejam isso, certo? Então eu vou ligar o cronômetro. Deixa eu botar aqui. Aí, assim. Só tá fora do ângulo, tá? Aí. Pronto. Agora. Pronto. Vou ligar o cronômetro e vou começar a fazer essa aqui circular. Tá vendo? Então estou circulando ela. E vou botar aqui 80 gramas de água. Opa. Sempre passa um pouquinho. E aqui, gente, o que está acontecendo agora é a pré-infusão. Ok? A pré-infusão, ela é nada mais nada menos do que a retirada do gás do café. Então essas bolinhas que estão se formando agora é o gás do café saindo. Tem alguns gases, dentre eles o principal gás carbônico. E aí mais uma vez eu vou jogar no meio, certo? Vou fazer. Tá vendo que o café ele está esbranquiçando? E agora ele está todo molhado, tá vendo? Como eu quero jogar mais 60 gramas, eu vou até 140 agora. Agora o meu café está todo branquinho, tá vendo? E que ele tem esse cortezinho aqui no meio. Então isso significa que a gente estava jogando o café aqui no meio, por isso que ficou a crema quebradinha. E agora que eu cheguei no meio é que eu levantei um pouco, certo? Aqui... Oi. Qual foi a quantidade, pro pessoal aí, qual a quantidade que você colocou de pó de café para água, a proporção? Aí, 8 gramas de café, 8 gramas de café para cada 100 ml. Certo, padrão, 1 para 10. Isso. 8 para 10. 8 para 100. 1 para 10 não, 8 para 100. 8%. E agora eu vou zigue-zaguear, gente, ó. Eu posso zigue-zaguear assim, tá? De lado. E posso também zigue-zaguear assim. Isso vai depender do que é que você quer com o zigue-zagueio. Acabei de inventar uma palavra. Ok? Aí, mais uma vez, né, o café está ocorrendo a extração. E agora ele vai descer um pouquinho. Veja que na minha balança aqui, ó, tem um cronômetro. A gente está aqui agora em 2 minutos. Não sei se está espelhado para vocês. A 200 ml. A gente quer 300 ml, lembra? E agora eu vou colocar, tá, o final. E nesse final aqui eu vou levantar bem mais a minha chaleira, porque eu quero que o café ele desça rapidinho. Porque é o período final do café. Certo? Deixa eu completar aqui. É o período final do café. E aí eu quero que esse período ele seja o mais rápido possível. E é esse momento que o café vai mais demorar a extração. Só que eu já sei, tá? Que para fazer 300 ml de café, eu não posso passar de 3 minutos. Então o que é que vai acontecer? Assim que eu chegar aqui em 3 minutos, tá? Eu vou retirar esse café. Aí você fala, Lucas, você vai desperdiçar café? Não, eu vou ganhar sabor. Isso. Então, tem mais qualidade na bebida. Exatamente. Né? Mas, Lucas, eu não quero tirar café, não quero ficar jogando café fora, não. Então, você pode regular a sua extração de uma forma diferenciada. Você pode ter outra estratégia de extração. Tá? E como eu estou fazendo aqui, geralmente a gente está controlando por tempo e fazendo ao vivo, então eu não regulei a extração exatamente, etc. Mas você já pode ter um parâmetro. Esse café aqui, ó, o que foi perdido foi isso, tá? Aqui não tem 30 ml, certo?
Porém, se você provar Travou. Ah, tá. esses 30 ml, ele vai estar bem adstringente, ele vai estar amargando, certo? Uma coisa que é muito legal de fazer também, Nil, não sei se a gente Sim. já conversou sobre isso, você já fez isso, é abrir o filtro. Eu estava querendo uma coisa para abrir aqui. Abrir o filtro é muito legal, porque você vê como é que ficou sua extração. Então você pode vir aqui, ó, abrir o filtro. Deixa eu trazer o filtro aqui para vocês. Para ter uma ideia, né, de como é que ficou sua extração. Então a extração, você vê que ela não está muito disforme, certo? Ela está bem uniforme, porque o café ele foi todo repassado. Às vezes quando a gente abre, né, ele está muito quebradiço, não está compactado. Ou às vezes quando a gente abre, a gente percebe que aqui, ó, em cima, tem muito aqui tem muito café fino, né? Então você vê, dá para perceber aqui esse café que está aqui é uma laminha de café praticamente, que são aqueles fines que eu falei, né? Então abrir a extração é muito legal para você ter uma didática desse café. Gente, eu tenho uma notícia ruim para dar. Espero que todos estejam sentados. Só eu vou tomar café. Ó. Né? Mas vamos lá, eu juro que eu vou ser sincero, tá? Se eu tiver feito alguma coisa que não ficou legal, eu vou contar pra vocês. Aí tá ótimo. Regula... tá bem extraído, tá bem reguladinho. É... Uma Não tem coisa. como tá ruim, né? Não, às vezes você consegue estragar um café da extração, você consegue. Agora Não, mas é uma maldade, né? É uma maldade, porque toda a gente trabalhou, né? Um bocado para esse café sair bom. Aí a pessoa vai lá é, extrai ruim, é, né? é complicado. Venha, Jô! Brincadeira, não venha não, porque a gente está em quarentena. Nil, nossa, tá bem regulada a extração. Deixa eu falar um pouquinho, vocês devem ter visto eu fazendo algumas extrações, né? Perdão, alguns derrames de água, tá? Eu agora, Nil, eu tenho estudado um método que é... Ai, não vou me lembrar o nome. Tetsuda. Tetsuda alguma coisa. Mas enfim, Sim, acho depois eu posso pôr aqui na live, no meu stories, pra galera ver. É um método bem legal, que você tem 5 derrames em geral, né? De cada derrame tem 60 gramas de água, né? Então você faz uma proporção 4 para 6, né? De 20 gramas para 300 ml. E aí você vai fazer nessa proporção um jogar de água regular, que né, de 60 gramas até atingir os 300 ml com as 20 gramas. É bem legal para rentabilidade, bem legal para padronização do café. O café fica muito bacana. E essas receitas elas funcionam muito bem porque às vezes a gente está tomando cafés diferentes e a gente tendo uma forma de fazer café, a gente consegue perceber a diferença de um café para o outro, isso, né? isso. Uma Então eu coisa acho bem que interessante. nesse sentido isso é Sim, muito bacana. é. Uma coisa Perdão. bem interessante, eu falei na minha primeira live, aqui não ficou gravada, né? É exatamente isso, que tipo assim, as pessoas normalmente têm mania de colocar no melita mesmo a água até em cima, em top de água o negócio. Sim, E sim. não está correto. Então você vai colocar. Eu não cheguei a medir, né, 60 gramas, mas a gente colocar um pouquinho, espera coar, coloca mais um pouquinho, espera coar, né? Para que aquele Uhum. grão não fique encharcado, não é isso? Isso, Aquele exatamente, pó. exatamente, É. exatamente. E em relação, eu tinha visto realmente esse método. A gente mede tudo em grama, tá, gente? Não estranhe não quando a gente fala 60 gramas de água e não 60 ml, né? É só uma padronização, Para não ter que ficar mas trocando ml para grama na balança, né? tá tudo certo. Não tem muita diferença não. E é bem bacana essa coisa de você ir colocando aos poucos. E é o que eu sempre falo também na cafeteria em relação aos métodos, né? Se você faz os métodos que eu falo, os modos de preparo, né? Os prensa, Uhum. alho, tá? Tipo, se você usa, você pode usar o mesmo café
com método padrão para prensa, com método padrão para Ario, com método padrão para Clever, e você vai tirar do mesmo café características características sensoriais diferentes, né? Só pelo método, isso. você não mudou o café, é o mesmo café, né? Isso é muito interessante quando você começa a conhecer um pouco mais sobre café e começa a adquirir, até você em casa mesmo. Né? Tanto Aham. você quanto eu, nós começamos assim, começamos comprando métodos, experimentando, estudando. Então, à medida que a gente vai experimentando, o mesmo café no método tal, depois outro método, você vai sentindo na língua o que é que cada método traz para você. E muita gente me Perfeito. pergunta assim, mas como é que eu vou sentir? Eu não sou especialista, eu não sou degustador de café. Mas isso você vai aprendendo na prática. Você vai Legal. experimentando, vai dizer, oh, esse é mais ácido, esse aqui é mais frutado, entendeu? É questão de costume. E vai Isso. tirando o açúcar, né? Vai tirando o açúcar aos poucos, né? Quem tem costume de tomar café com açúcar, eu sempre falo isso, porque eu sempre digo também que não tem uma maneira correta de tomar café. Você toma café do jeito que você quiser, com leite, com açúcar, sem açúcar, como você Isso, claro. quiser. Mas se você quer degustar um café, você toma ele sem açúcar, né? Porque aí Sim. você vai entender como é que o café da Chapada Diamantina tal se comporta, como é que o café do sul de Minas se comporta. Claro que tem variação de Isso. fazenda para fazenda, tem variação de métodos de secagem, tem uma série de variantes. Mas dá para Uhum, você começar a uhum. identificar, começar a estudar, começar a entender, né? Quando a gente fala café especial, né? Eu tenho alguns amigos, Lucas, que Hum. só tomavam, amigos e clientes, que só tomavam café com açúcar, hoje em dia só tomam sem açúcar. E tenho amigos que só compravam café de supermercado e hoje em dia não conseguem mais comprar café no supermercado. Café comum que eu falo, Normal. né? Super Entendeu? normal, é. Então, assim, é muito interessante essa mudança. Eu sou fruto dessa Sim. mudança e acho Nós. que nós somos, né? A gente não tinha essa coisa do café especial, uma coisa mais recente, digamos assim, em relação a outros países que já trabalham café especial há muito tempo, né? O Brasil ele trabalha já há muito tempo, mas essa coisa, esse boom que teve do café especial é uma coisa mais recente, né? É, tem E as coisa de pessoas 15, 20 estão começando a anos. conhecer. É, as pessoas estão começando a conhecer, começando a comprar, o preço está ficando mais acessível, né? Isso. É, tem uma coisa muito legal que café com açúcar tira o gosto de café. Tira assim. A Simone Sampaio colocou aí. É, Assim, é uma questão de gosto, né, Simone, também. Tem gente que gosta, que é tradição. Agora eu já vi muita criança tomando café especial, né, sem reclamar. Ou até pedir, tem alguns vídeos que viralizaram, né, de criança pedindo, quero café, meu café, tem um cafezinho, só um pouquinho, aquele pra mim é o mais lindo de todos do corpo, né. E é muito legal isso. O Webster tá dando a dica pra gente falar aí da terceira onda do café, né? E é realmente isso. A primeira onda do café, ela vem com as plantações, né? Lá, quando o mundo começa a conhecer a plantação de café e produzir café. A segunda onda vem com as cafeterias e agora a terceira vem com as pessoas entendendo, chega, as pessoas entendendo a procedência desse produto, né? isso. E aí essa terceira onda ela permite que com essa procedência você tente também não estragar no final das contas, como a gente estava falando. Então essa live eu acho que ela ajuda as pessoas nessas dicas de preparo para que quando você tenha um bom produto em casa você possa utilizar esse produto da forma mais adequada, né, possível. Tem uma coisa também que eu escolhi não fazer na minha embalagem, que é colocar nota sensorial de café, nem pontuação de café. A gente tem aqui na Bahia um público ainda entendendo o que é essa bebida, né? E às vezes se eu coloco não é o caso, mas se eu coloco lá uma nota de abacaxi, né, no café, e aí a pessoa toma e fala, não encontrei o abacaxi, né, achando que ia encontrar o mesmo abacaxi da jujuba, por exemplo, né? Eu acho que isso atrapalha um pouco as pessoas de terem uma experiência. O que eu gosto de, de ajudar as pessoas nesse sentido, de contribuir com essa experiência, torne um momento de tomar café especial, né? O café ele precisa ser bom, né? Tem o café especial, tem tudo isso, mas assim, o momento
eu acho que ele sim precisa ser necessariamente especial, né? Isso. O café precisa ser bom, cuidadoso, limpo, higiênico, né? E a gente pode desapegar um pouquinho dessas notas fechadas, da nota do abacaxi, da nota do chocolate, da nota do caramelo, né? Dessas notas que às vezes fazem as pessoas quererem achar um sabor. E aí o seguinte, qual é a minha dica para achar esses sabores? Ache o seu sabor, né? Você tomou café, você sentiu um gosto de abacaxi, se entregue a esse gosto de abacaxi. Você tomou um café, você conseguiu falar dessa baunilha que todo mundo fala, se entregue a essa baunilha. Você tomou um café que tinha lá dizendo que tinha baunilha e você não se sentiu, compre uma baunilha, entenda o sabor de baunilha, depois tome o café, né? Não junto, não junto, tá? Porque aí um vai Vai saturar o misturar outro. tudo. Se você comer limão e tomar um café cítrico, a percepção de acidez vai diminuir, Isso. né? Então, Uma coisa assim, que, diga. uma coisa que é muito interessante, eu sempre vou em cafeterias, né? Assim, Aham. não é porque eu tenho cafeteria que eu não visito outras cafeterias. Eu visito cafeteria em todos os lugares. Quando eu trabalhava Uhum. só com gastronomia, eu ia para as feiras. Eu primeiro chegava na cidade, todo mundo queria ver os monumentos, os museus, eu ia para a feira. Hoje em Adoro. dia eu vou para as cafeterias, né? Então eu vou visito mais de quantas cafeterias eu conseguir visitar, eu visito. E uma coisa que eu vejo muito nas cafeterias é que elas colocam assim, café tal, notas de baunilha, caramelo. Eu também, eu como você, eu penso da mesma forma. Eu acho que cada um tem que achar a nota. Claro que se Uhum. o cliente me perguntar assim, você acha que tem nota de quê? Entendeu? Eu vou dar um caminho para Claro. ele. Entendeu? Sim, com Mas eu não certeza. vou chegar assim, não, a nota é essa, essa e essa. Não. Entendeu? E é muito interessante uma coisa que a gente faz no café, que é quando você termina o café, ó, o café está vazio. Quando você termina o café, uma coisa, uma maneira de você sentir o açúcar do café, a doçura do café. Claro, o café sem açúcar. É você coloca ele entre as mãos, tá? Coloca no nariz e inspira. E aí aquilo ali vai de acordo com a memória afetiva da pessoa. Então tem gente que sente Exato. gosto, cheiro de rapadura, tem gente que sente cheiro de açúcar Isso. mascavo, tem gente que sente Deixa eu cheiro até de cheirar a minha chocolate. aqui. Isso é muito pessoal, entendeu? Isso não tem, É, tipo, é. eu não vou dizer assim, é chocolate, todo mundo vai sentir chocolate. Não, isso é Exatamente, pessoal, exatamente. entendeu? Exatamente. É exatamente o que ele está E, falando. e outra coisa, a, sensorialmente, né, você tem uma influência de uma série de coisas. Hoje a gente tem a doutora Fabiana Carvalho, eu tive o prazer de fazer um curso de neuropercepção do sabor do café com ela. É, ela, ela tem estudos mostrando como a xícara faz diferença, o formato da xícara, a cor da xícara faz diferença na percepção do sabor. Ela fez uma pesquisa, por exemplo, que com xícaras redondas, pessoas das mais altas patentes, até leigos do café, tiveram um aumento da percepção do sabor doce, entende? Sim, Xícaras entendi. mais pontiagudas aumentam a percepção do sabor ácido. Xícaras É, pontiagudas e verdes aumentam mais ainda, porque o verde também aumenta a percepção do ácido, entende? Então, entendi. assim, quando eu falo se entregue ao café, se entregue ao momento de beber o café, pare para tomar café, né, entre no slow coffee, eu acho que é bem importante essa lógica, porque precisa ser livre mesmo, não fazer as coisas, sabe? Café é Né? A gente, sentimento, né? Você vai é, é, pelo sua percepção. Uma coisa que exatamente. a gente Tem fala sempre uma marca que eu em adoro que é relação. Soul Coffee. Eu adoro esse nome. Soul de Soul, Exatamente. sentimento. A gente fala uma coisa muito interessante. No expresso mesmo, se a xícara for arredondada, a, a, o gotejamento cai assim e faz aquele giro. Então, forma muito melhor Isso, a crema do café do que uma isso, xícara quadrada, por exemplo. isso, Então, tudo exatamente. isso aí tem a ver com o final, o resultado final da bebida. Né? Tem, exato, exato. Entendeu? Então, gente, a gente falou um bocado dessa aula aí, até eu tomei aula agora, hoje. Eita, entendeu? Maravilhosa a sua aula. Queria agradecer a você pela disponibilidade, né, pelas demonstrações, pelo carinho e pelo amor que você tem em falar sobre cafés, né, Aham. pela, é, é, pela bondade, né, de compartilhar isso com as pessoas, né, sem Uhum. nenhum
sem nenhum pré-requisito para isso, tá? Então, eu queria só que você falasse um pouquinho do seu café, né? Porque que Uhum, as pessoas uhum. conheçam também o seu café, porque eu já falei, mas você que tem que falar, Bacana, né? bacana. E aí Fazer o depois a merchan. gente isso. E eu queria também agradecer, né, o pessoal que está acompanhando com a gente as lives, né? Cada dia a gente está tratando de um assunto novo, está dando receitas, está trazendo pessoas legais como o Lucas, né? A gente teve a Maria Helena Brunelli, a gente vai ter mais gente. Eu estou convidando algumas pessoas, alguns chefes, um pessoal que trabalha também com café, para que a gente possa, tipo, fazer o melhor nessa quarentena, que a gente consiga ter um bate-papo legal, tá todo mundo em casa sem fazer Uhum. nada, tipo, trabalhando e tal, mas você está preso dentro de casa. Então, é uma maneira Sim, também de sim. você tornar esse momento um momento de descontração, né? Então, a gente Isso, fala de isso. coisas sérias, tipo assim, sérias assim, técnicas, mas de uma maneira mais leve, né? Para que as pessoas que não conhecem de café entendam e as pessoas que entendem de café entendam mais. Sim, com certeza, É com isso? certeza. É preciso, né? É preciso É. desapegar dessas coisas. Eu já fui muito técnico, e de explicações muito técnicas. Aí Isso. amigos queridos falavam, ô cara, fala de um jeito que o povo entenda aí, porque, né? Porque a gente vai É, eu, descobrindo as coisas, dá vontade, né? Dá vontade isso. de falar o vocabulário bonitinho e tal, essas coisas. Bom, eu queria também agradecer a todo mundo que participou da live, né? O pessoal aí que. A galera da Copiatã tá aí, que legal. Um beijo pra Copiatã, a cooperativa de cafés especiais lá Isso. de Piatã, É. né? Que sempre tá aí me ajudando a comprar café. Bom, aí eu tenho três tipos de café aqui. Três tipos não, três linhas de café, certo? Todos do café Blendito, que é essa marca de café. Acho que está sendo espelhado aí para vocês, não sei. Mas aí eu vou Tá. ter o alma quente. Deixa eu pegar aqui, peraí. Tô cuidando para aqui. O alma quente, o divino aroma e o sagrado sabor, certo? Todos esses cafés, eles são de Piatã, torrados com muito carinho e com muita dedicação, no sentido de tentar levar, ser justo com o produto que está aqui dentro, né? É, aqui no Alma Quente você vai ter dois produtores, né? Um café, um é Tel e o outro é Ricardo. E o café de Tel é o natural e o do Ricardo é o cereja descascado. E por que eu estou falando isso? Porque aqui tem uma curiosidade. Esses dois cafés aqui são exatamente outros dois produtores, que é o Robertinho e o Sandro também lá de Piatã, queridos, certo? Só tem uma diferença. O blend desse aqui é 70% CD e 30% natural. E o desse aqui é 70% natural e 30% CD. É exatamente a mesma coisa. Eu fiz isso para que a pessoa que vai consumir entenda o que é essa diferença. Então esse café ele vai ser um pouco mais encorpado, ele vai ter muito mais frutado. Já esse aqui vai ter muito mais floral, né? E vai ter um corpo muito mais leve, muito menos presente, ok? Então eu indico muito para quem gosta de café coado ou infusão esse café, que ele é muito aromático, cheirar ele não é à toa que ele chama de vinho aroma, né? Indico muito para quem gosta de expresso esse café. Já o alma quente, ele é um café que ele está no limite entre um café mais ou menos e um café bom. Só que ele é um grande café, né? Eu falo isso porque tecnicamente é isso, mas para quem está acostumado a tomar um café tradicional, né? E aí quem espera eu falo isso com muita tranquilidade também, porque todo mundo que prova, né? Geralmente fala eu quero alma quente, principalmente quem não está muito acostumado a tomar café especial. É o que a gente chama de café de entrada. Ele é um café para você acordar. É o que o Nil estava falando do café de manhã. E aí eu tenho uma brincadeira que é o café de manhã, o café de fim de tarde, né? E o café da noite, certo? Isso. Porque apesar dele ter esse corpo que eu estou falando, ele não é um café forte, tá? E a forma que você vai fazer pode deixar ele um café bem leve, né? E aqui na Blendita Torra de Bons Cafés a gente torra 6 quilos a cada vez, né? E eu tenho também aqui um mini laboratório onde eu vou medir a umidade do café, a densidade do café, a umidade do ambiente que eu estou torrando, a pressão atmosférica. Então eu vou olhar tudo isso para tentar garantir para a pessoa que vai tomar esse café, né,
uma padronização da qualidade, né? A Simone está perguntando onde é que encontra. Bom, agora você não vai encontrar em lugar nenhum com o Covid, né? Mas você pode me mandar uma mensagem que eu posso mandar esse café por correio para quem quiser, tá, gente? A Simone, ela Você mora em tem Feira de ainda, Nil? Santana. Você tem café lá? Eu tenho café lá, mas só tem agora do Divino Aroma. Os outros todos acabaram, né? Então Só pronto, tenho gente. ele, Vocês vão... mas mesmo assim, de qualquer forma, a gente está fechado, a gente não está funcionando, né? Tá tudo Ó, fechado, viu? A Simone, ela mora em Feira de Santana. É, é fácil também de ótimo. enviar. Aqui é Bahia, Bahia para Bahia o frete é baratinho, ué. é mais rápido. Agora, assim, ó, eu vou dizer uma coisa. Eu, particularmente, eu gosto. Ah, Eu sou suspeito, eu gosto dos três, né? Eu digo, eu ah, sempre tenho, como você falou, tem a hora para tomar cada um deles. Mas o alma ah, quente, assim, a aceitação, assim, é absurda, tipo, sai muito rápido. Inclusive que porque legal. o pessoal está começando a conhecer sobre cafés, né? E tanto o Divino Aroma quanto o Sagrado Sabor também saem muito. Só que qual é a diferença? O alma quente, normalmente, as pessoas, como é que eu posso dizer? Eu vendo o alma quente muito de manhã, entendeu? E durante os Sério? outros horários, eu vendo mais o Divino Aroma e mais o Sagrado Sabor. Para Olha quem que já doido. conhece os três. Para quem já conhece os três, né? Então, a gente, para quem não conhece a cafeteria lá, a gente trabalha com métodos. Trabalha com expresso, mas trabalha com métodos. E para os métodos, Fala onde é a você escolhe o cafeteria, Nil. café e escolhe. Oi? Fala onde é a cafeteria. A cafeteria fica na Manuel Dias, na Avenida Manuel Dias da Silva, na Pituba, né, dentro de uma barbearia chamada Barbearia La Firma, né, próximo ali à Caixa Econômica, ao Laboratório Leme. Estamos fechados, né, por conta do coronavírus, da pandemia, mas a gente, quando reabrir, serão todos bem-vindos, né? Uhum. E é isso, a gente trabalha com você escolhe o café e escolhe o método. Incluir aí eu tenho dois menus de degustação. Eu tenho um menu de degustação que você escolhe no mesmo método, você prova três cafés diferentes. E tem um menu de degustação que você experimenta o mesmo café em três métodos diferentes. Que Olha que esse eu legal. acho mais legal para você identificar o que cada método traz, né? Já. E o blendito, a gente tem o blendito lá, os três, né? Agora não, agora acabou, só tem o branco que eu guardei para mim, né? Eu trouxe para casa alguns, né? De vez em quando é muito engraçado porque o dono da barbearia, né? Porque a gente é meio sócio. O dono da barbearia lá, ele vai lá às vezes, né? Para ver como é que tá, tudo. Aí ele fala: "Ó, eu ainda tenho um café aqui, posso levar?" Eu fiz: "Pode." Aí ele vai e pega, levar para casa, vou fazer em casa, entendeu? O último que ele achou foi um blendito vermelho, que era o último que eu tinha lá, né? Do alma quente. Aí ele levou para casa. Ah, Aí ele, manda, não sei o que. Eu fiz: tá certo. que Fica bacana, que levando meus bacana. café, Que massa. né? Mas é isso. Então, Bacana, meu querido. Queria lhe agradecer também o convite, né? Adorei estar aqui com você e com a galera que está assistindo a gente aí. Um grande abraço para todo mundo. isso. Eu também, você sabe que a gente é parceiro. O que você precisar também, eu estou por aqui, viu? Uhum. Vou precisar de mais café em breve, muito em Tá breve, ok, tá ok. tá certo? Muito obrigado pela live, muito obrigado pela participação, né? Aham. Vamos sempre em frente, né? Vamos em Sucesso aí. frente. Valeu, querido. Até mais. Tchau, Valeu. tchau. Salva a Até a live, próxima. hein? Oi? Salva a live. Então tá salvo, vou salvar, vou salvar. Engraçado, Tchau, todas essas tchau. lives, né, gente? Só uma coisa, todas essas lives, elas ficam 24 horas disponíveis no Instagram, e aí depois eu mando ela pro perfil da cafeteria no YouTube, que é Nil Saldanha Cafés Legal. Especiais. Então Muito ali lá bom. ela fica disponível para sempre, tá certo? Então é isso. Massa. Show de Abração, bola. tudo bom. Tchau, Valeu? gente. Até mais. Tchau, Valeu. gente. Tchau. Valeu.